Amante do chefe. Essas duas palavras brilharam na tela do meu computador como uma sentença de morte profissional. Não era uma mensagem privada. Não era um rumor sussurrado nos corredores. Era um e-mail. Um e-mail enviado para toda a empresa por Jennifer Matthews, a diretora de recursos humanos. Assunto: conduta inadequada no ambiente de trabalho. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. 24 pessoas em cópia. 24 colegas que agora tinham uma opinião formada sobre mim, baseada em uma acusação que destruiria qualquer carreira. Mas o que Jennifer e os outros 23 não sabiam é que eu tinha um segredo. Um segredo que guardava há 2 anos. Um segredo que, quando revelado, transformaria cada uma daquelas pessoas em desempregados. Meu nome é Rachel Turner, tenho 29 anos, e esta é a história de como fui chamada de amante do chefe por 2 anos, até o dia em que revelei ser dona de 40% da companhia. Eram 9h47 da manhã de uma terça-feira comum quando minha vida profissional foi publicamente destruída. Eu estava na minha mesa, revisando relatórios financeiros do 3º trimestre, quando a notificação apareceu. E-mail de Jennifer Matthews. Nada incomum, já que ela frequentemente enviava comunicados internos sobre políticas da empresa ou eventos corporativos. Mas quando abri a mensagem, meu estômago se contorceu. Prezados colegas, é com pesar que preciso abordar uma situação delicada que tem afetado o ambiente de trabalho da Mitchell & Associates. Chegaram ao meu conhecimento, através de múltiplas fontes confiáveis, comportamentos inadequados envolvendo relacionamentos pessoais que violam nossa política de conduta profissional. Especificamente, a funcionária Rachel Turner tem sido vista em situações comprometedoras com o CEO David Mitchell, incluindo jantares particulares, viagens de negócios questionáveis e reuniões privadas de portas fechadas em horários inadequados. Embora a senhora Rachel Turner ocupe um cargo de analista financeira júnior, ela tem recebido tratamento preferencial inexplicável, incluindo promoções rápidas, aumento salarial acima da média e acesso a informações confidenciais normalmente restritas a executivos sêniores. Este e-mail serve como notificação formal de que estamos investigando essas alegações e tomaremos as medidas disciplinares cabíveis. Atenciosamente, Jennifer Matthews, diretora de recursos humanos. Li a mensagem 3 vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Minhas mãos tremiam sobre o teclado. Amante do chefe. Ela não usou essas palavras exatas, mas a insinuação era cristalina. 24 pessoas haviam lido aquilo. 24 colegas que trabalhavam comigo todos os dias agora acreditavam que eu havia dormido com o CEO para conseguir minha posição. Olhei ao redor do escritório Open Space. Alguns colegas desviavam o olhar rapidamente quando nossos olhos se encontravam. Outros me encaravam com expressões que variavam entre pena e desprezo. Sarah Johnson, da contabilidade, sussurrava algo para Mark Thompson, do departamento jurídico, ambos olhando na minha direção. Meu telefone começou a vibrar. Mensagens privadas chegavam uma atrás da outra. A primeira era de Kevin Harris, meu suposto amigo do departamento de marketing. Rachel, isso é verdade? Você e o Mitchell? A segunda de Amanda Foster, com quem eu almoçava toda semana. Sempre achei estranho você ter sido promovida tão rápido. Agora faz sentido. A terceira de Brian Cooper, que havia me treinado quando entrei na empresa. Decepcionado, Rachel. Achei que você fosse profissional. Cada mensagem era uma facada. Cada notificação uma acusação. Cada vibração do telefone mais uma pessoa me julgando sem sequer perguntar minha versão da história. Fechei os olhos e tentei respirar fundo. Precisava entender como havíamos chegado até ali. Comecei a trabalhar na Mitchell & Associates há 2 anos e meio.
Era uma firma de consultoria empresarial de médio porte em Boston, especializada em reestruturação corporativa e análise financeira. Quando fui contratada, era apenas mais uma analista júnior entre 15, ganhando um salário modesto e trabalhando em projetos básicos. Mas eu tinha algo que os outros não tinham: uma formação dupla em finanças e direito empresarial pelo MIT, 3 anos de experiência em consultoria estratégica em Nova York e uma capacidade analítica que impressionava até os executivos mais experientes. Nos primeiros 6 meses, trabalhei 14 horas por dia. Enquanto meus colegas saíam às 18, eu ficava até às 22, revisando contratos, estudando cases, aprendendo cada detalhe do negócio. Finais de semana, eu estava no escritório. Feriados, eu estava respondendo e-mails. Não era por ambição cega, era porque eu via potencial na empresa, via oportunidades que estavam sendo desperdiçadas, via problemas estruturais que ninguém mais parecia notar. Então eu comecei a enviar relatórios. Não relatórios solicitados, mas análises detalhadas sobre como a empresa poderia aumentar sua lucratividade. Identifiquei 3 clientes que estavam sendo subestimados e propus estratégias para expandir os nossos contratos com eles. Criei um modelo de precificação que aumentaria a nossa margem em 12% sem perder competitividade. A maioria dos meus superiores ignorou essas propostas. Não é seu trabalho, Rachel, diziam eles. Foque nas suas tarefas designadas. Mas David Mitchell, o CEO, não ignorou. Lembro-me claramente da primeira vez que falei diretamente com ele. Era uma terça-feira, quase 21 horas, e eu estava sozinha no escritório quando ele passou pelo corredor. David tinha 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sempre de terno impecável. Era conhecido por ser brilhante, mas distante. Raramente interagia com funcionários abaixo do nível de diretor. Você é a Rachel Turner? Ele perguntou, parando na porta da sala de conferência onde eu estava trabalhando. Sim, senhor, eu respondi, tentando esconder minha surpresa. Li seu relatório sobre otimização de portfólio de clientes. Impressionante. Obrigada, senhor. Por que uma analista júnior está fazendo trabalho de estrategista sênior? Hesitei. Aquela pergunta poderia ser uma trambica. Porque vi uma oportunidade e achei que deveria aproveitá-la, senhor. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Segunda-feira, 9 horas, na minha sala. Traga mais ideias. Nos meses seguintes, passei a ter reuniões regulares com David. Não eram reuniões românticas, eram sessões intensas de estratégia empresarial. Ele me fazia perguntas difíceis, questionava cada uma das minhas suposições, empurrava a minha capacidade analítica até o limite. E eu adorava. Pela primeira vez na minha carreira, alguém me via pelo que eu realmente era. Não uma analista júnior que deveria ficar no seu lugar, mas uma estrategista capaz de pensar em alto nível. As promoções vieram rápido. Em 6 meses, fui promovida a analista sênior. Mais 6 meses e me tornei consultora associada. Meu salário dobrou, depois triplicou. Comecei a participar de reuniões executivas, a ter acesso a informações confidenciais, a liderar projetos estratégicos. E a cada promoção, a cada aumento, a cada novo projeto, os sussurros começaram. Primeiro eram discretos, olhares estranhos quando David e eu saíamos de uma reunião, comentários vagos sobre sorte de principiante, piadas sobre saber se relacionar com as pessoas certas. Depois ficaram mais óbvios. Jennifer Matthews me convocava para conversas de feedback, onde perguntava sobre minha relação profissional com o CEO. Sarah parou de me convidar para os happy hours depois do trabalho. Kevin começou a fazer comentários sarcásticos sobre meu networking excepcional. Mas eu ignorei, porque eu sabia a verdade. Eu sabia que cada uma das minhas conquistas era resultado de trabalho duro, inteligência e competência. Não precisava da aprovação deles. Até aquela manhã de terça-feira, quando a humilhação deixou de ser sussurros nos corredores e se tornou uma acusação formal enviada para toda a empresa. Sentada na minha mesa, olhando para aquele e-mail destrutivo, percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Eles nunca aceitariam que uma mulher de 29 anos pudesse ser promovida por mérito.
Na cabeça deles, a única explicação possível para o meu sucesso era que eu estava dormindo com o chefe. E a ironia brutal da situação era que eles não faziam ideia de quem eu realmente era. Fechei o laptop lentamente. Peguei minha bolsa e saí do escritório sem dizer uma palavra a ninguém. Porque pela primeira vez em 2 anos e meio, eu estava prestes a parar de esconder a verdade. E quando essa verdade fosse revelada, cada uma daquelas 24 pessoas descobriria que haviam cometido o maior erro de suas carreiras profissionais. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Dirigi até o apartamento que mantinha no centro de Boston, mas não era lá que eu precisava estar. Peguei meu telefone e disquei o único número que importava naquele momento. Escritório de Advocacia Sullivan & Partners? Como posso ajudá-la? Rachel Turner, para James Sullivan. Ele está esperando minha ligação. Um momento, por favor. 30 segundos de música de espera. Depois, a voz familiar do meu advogado. Rachel, recebi seu e-mail. Li o que aconteceu. Está na hora? Está na hora, confirmei, sentindo uma mistura estranha de medo e libertação. James Sullivan havia sido meu advogado pelos últimos 3 anos. Ele sabia de tudo. Cada detalhe, cada documento, cada segredo que eu havia guardado tão cuidadosamente. Eu vou preparar tudo, disse ele. Amanhã de manhã, 10 horas, reunião extraordinária do Conselho. Todos os acionistas devem estar presentes. É uma exigência legal que eles não podem ignorar. Perfeito. Rachel, ele hesitou por um momento. Tem certeza? Uma vez que você revelar isso, não há volta. Absoluta. Eles me forçaram a fazer essa escolha. Desliguei e me sentei no sofá do meu apartamento, finalmente permitindo que as últimas horas fossem processadas. 24 pessoas agora acreditavam que eu era uma oportunista, que dormia com o chefe para conseguir promoções. Jennifer Matthews havia me acusado publicamente de conduta inadequada. Meus colegas, pessoas com quem eu trabalhava lado a lado, haviam me julgado sem querer me dar a chance de me defender. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém além de David, James e eu sabíamos, era a verdadeira natureza da minha relação com a Mitchell & Associated. Deixa-me voltar 18 meses atrás, para o dia em que tudo começou de verdade. 3 meses depois daquela primeira conversa com David, depois de dezenas de reuniões estratégicas, depois que eu tinha provado repetidamente o meu valor para a empresa, ele me chamou para um jantar. Não um jantar romântico, mas um jantar de negócios, em um restaurante discreto, longe dos olhos curiosos do escritório. David, ele começou depois que o garçom serviu o vinho. Preciso lhe dizer algo que ninguém mais na empresa sabe. Coloquei meu garfo de lado, percebendo pela seriedade no tom dele que aquilo não era uma conversa casual. Há 18 meses, fui diagnosticado com um problema cardíaco sério. Os médicos me deram um prazo, talvez 5 anos, talvez menos. Meu tempo à frente da Mitchell & Associated dá limitado. O choque deve ter sido visível no meu rosto porque ele continuou rapidamente. Não estou lhe dizendo isso por pena. Estou lhe dizendo porque preciso de alguém. Alguém brilhante, alguém que entenda os números, alguém que possa ajudar a garantir que essa empresa sobreviva quando eu não estiver mais aqui. Por que eu? Consegui perguntar. Porque em 3 meses você demonstrou mais visão estratégica do que a maioria dos meus diretores em 3 anos. Porque você não tem medo de desafiar ideias estabelecidas. Porque você se importa para essa empresa quase tanto quanto eu. Ele abriu sua pasta e colocou documentos na mesa. Estou lhe oferecendo algo que nunca ofereci a ninguém. Estou lhe oferecendo a chance de se tornar sócia silenciosa da empresa. Não apenas uma empregada, mas uma proprietária, real. A Mitchell & Associates foi fundada pelo meu pai há 40 anos. Quando ele morreu, herdei 85% das ações. Os outros 15% estão distribuídos entre 3 investidores antigos que mal participam da gestão. Mas eu não tenho herdeiros, Rachel. Não tenho filhos. Meu casamento terminou há 1 década. Meus únicos parentes são sobrinhos distantes que não sabem nada sobre gestão empresarial. Ele empurrou os documentos na minha direção. Estou lhe oferecendo 40% da empresa. Não de graça, mas por um valor que você pode pagar ao longo dos próximos anos através de um acordo estruturado,
Em troca, você trabalhará diretamente comigo, aprenderá cada aspecto do negócio e, eventualmente, assumirá como CEO quando eu não puder mais continuar. Peguei os documentos com mãos trêmulas. 40%? De uma empresa que valia mais de 50 milhões de dólares? Por que não oferecer isso para seus diretores atuais? Perguntei, tentando entender. Porque eles são bons executores, mas péssimos visionários. Jennifer Matthews é excelente em processos de RH, mas não entende estratégia. Robert Channing, operações, é eficiente, mas sem criatividade. Nenhum deles tem a combinação de habilidades necessárias para levar esta empresa para o futuro. E você acha que eu tenho? Sei que você tem. Vi em cada relatório que você escreveu, em cada análise que você fez, em cada ideia que você propôs. Você não está trabalhando apenas por um salário, Rachel. Você está trabalhando porque vê o potencial. Isso é o que separa um funcionário de um verdadeiro líder. Passei 3 semanas analisando cada cláusula daquele contrato. Consultei James Sullivan, que examinou cada vírgula. A oferta era legítima, os termos eram justos e o pagamento estruturado significava que eu poderia adquirir essas ações sem me endividar fatalmente. Um mês depois, assinei os papéis. Tornei-me proprietária de 40% da Mitchell & Associates, mas com uma condição crucial. Isso permaneceria em absoluto sigilo até o momento apropriado. Se a empresa souber agora, David explicou, você será vista como uma intrusa que comprou seu caminho para o topo. Você precisa provar seu valor primeiro, precisa ganhar sua posição através de mérito, para que quando a verdade for revelada, ninguém possa questionar que você merece estar aqui. Concordei. Fazia sentido. Mas o que não previmos foi como aquele segredo seria interpretado. As reuniões privadas eram sessões de mentoria, onde David me ensinava décadas de experiência empresarial. Os jantares particulares eram discussões estratégicas sobre o futuro da empresa que eu agora copossuía. As viagens de negócios eram oportunidades para eu conhecer clientes importantes e aprender a dinâmica de fechamento de contratos de alto nível. Cada momento que passávamos juntos tinha um propósito profissional claro. David estava preparando sua sucessora. Eu estava aprendendo a administrar uma empresa multimilionária. Mas para Jennifer Matthews e os outros 23, havia apenas uma explicação possível. Eu estava dormindo com o chefe. A ironia era brutal e reveladora. Uma mulher jovem e competente não poderia simplesmente ser promovida por mérito. Não na visão deles. Tinha que haver algo mais, algo sexual, algo impropriado. Durante 2 anos engoli os sussurros, ignorei os olhares, fingi não ouvir os comentários. Porque David e eu concordamos que o timing era crucial. Revelar muito cedo poderia causar problemas legais e resistência interna. Precisávamos esperar o momento certo. Mas Jennifer Matthews havia forçado nossa mão. Aquele e-mail não era apenas uma acusação. Era uma linha cruzada. Era uma difamação pública que poderia destruir minha reputação profissional permanentemente. Era, na verdade, o gatilho perfeito para a revelação que estávamos planejando há 2 anos. Porque existe uma diferença significativa entre ser acusada de ser a amante do chefe e revelar-se como a segunda maior acionista da empresa. Meu telefone tocou. Era David. Rachel, acabei de ver o e-mail da Jennifer. Estou furioso. Isso é inaceitável. Eu sei. Vou demiti-la imediatamente. Isso é difamação clara. Não. Houve um silêncio surpreso do outro lado da linha. Como assim, não? Não demita ninguém ainda. Amanhã, 10 horas, reunião extraordinária do conselho. James já está preparando tudo. É hora de revelar a verdade. Outro silêncio, então uma risada baixa. Você tem certeza? Absoluta. Eles me forçaram a fazer isso. Agora vão ter que lidar com as consequências. Rachel, você sabe o que isso significa. Uma vez revelado, tudo muda. Você não será mais a analista que trabalha em silêncio. Você será a coproprietária, a futura CEO. O alvo ficará nas suas costas permanentemente. Prefiro ser alvo como proprietária do que ser humilhada como funcionária. Justo? Então amanhã será o dia. Amanhã será o dia, confirmei. Quando desliguei, senti algo que não sentia há muito tempo, controle absoluto.
Por 2 anos vivi sob o julgamento silencioso dos meus colegas. Por 2 anos permiti que eles me vissem como uma simples funcionária sortuda. Por 2 anos guardei um segredo que mudaria tudo. Mas agora, Jennifer Matthews havia cometido um erro fatal. Ela havia transformado sussurros privados em acusações públicas. Ela havia cruzado a linha de especulação para difamação formal. E amanhã, quando eu entrasse naquela sala de reuniões e revelasse que era dona de 40% da empresa que eles trabalhavam, cada uma daquelas 24 pessoas entenderia exatamente quem eu realmente era. Não a amante do chefe, mas a chefe deles. E a vingança seria apenas assistir suas expressões quando a verdade finalmente fosse revelada. Acordei às 5 horas da manhã, mesmo sem o despertador. Meu corpo sabia que aquele não era um dia comum. Preparei café, sentei na balança do apartamento e assisti a cidade acordar lentamente. Boston estava linda naquela manhã de quarta-feira, com o sol nascendo por trás dos arranha-céus e pintando o céu de tons alaranjados. Meu telefone havia vibrado 47 vezes durante a noite. Não olhei nenhuma mensagem. Não precisava. Sabia exatamente o que encontraria. Mais julgamentos, mais acusações, mais pessoas se sentindo no direito de opinar sobre minha vida sem conhecer nenhum fato real. Às 7 horas, meu telefone tocou. Era David. Bom dia, Rachel. Tudo preparado para as 10? Convoquei todos os acionistas conforme protocolo legal. David confirmou presença. Os outros 3 investidores minoritários também virão, mesmo reclamando do aviso curto. E a equipe executiva? Jennifer Matthews, Robert Chan, Patricia Williams e os outros diretores foram notificados de que sua presença é obrigatória. Oficialmente é uma reunião extraordinária sobre reestruturação organizacional. Perfeito. Rachel, ele hesitou. Tem certeza absoluta? Porque uma vez feito isso, não tem volta. Você estará assumindo publicamente como segunda maior acionista. Todo o equilíbrio de poder vai mudar. James, ontem Jennifer me acusou publicamente de ser amante do CEO para 24 pessoas. Ela destruiu minha reputação profissional baseada em especulações maliciosas. Não tenho escolha. Na verdade, tem. Poderíamos processá-la por difamação, conseguir uma retratação formal, talvez um acordo financeiro. Você poderia manter o anonimato como acionista por mais tempo e continuar sendo vista como a mulher que dormiu para chegar ao topo? Não, James, acabou. Hoje eles descobrem quem eu realmente sou. Entendido. Nos vemos às 10. Tomei um banho longo. Escolhi meu terno mais formal, um conjunto Armani cinza escuro que comprei com o meu primeiro bônus como consultora associada. Prendi meu cabelo em um coque impecável. Maquiagem discreta, mais profissional. Olhei-me no espelho e vi não a Rachel de 27 anos que entrou timidamente na Mitchell & Associates como analista júnior, mas a Rachel de 29 anos, que era dona de 40% de uma empresa de 50 milhões de dólares. Às 8h30, dirigi até o escritório. O estacionamento estava vazio, como esperado. A maioria dos funcionários chegava entre 9 e 9h30. Entrei pelo lobby principal, onde Thomas, o segurança da manhã, me cumprimentou como sempre. Bom dia, senhorita Turner. Bom dia, Thomas. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Ninguém tinha. Subi até o 12º andar, onde ficava a sala de reuniões executivas. Era uma sala que eu conhecia bem. Havia participado de dezenas de reuniões estratégicas ali com David nos últimos 2 anos. Mas hoje seria diferente. Hoje eu não entraria como consultora, entraria como proprietária. James já estava lá, organizando documentos em pastas individuais. Ele era um homem de 55 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação fina, sempre meticulosamente organizado. Rachel, ele acenou. Preparei cópias de toda a documentação relevante. Contrato de aquisição de ações, registros de transferência, documentos de constituição da empresa mostrando a nova estrutura acionária, tudo autenticado e registrado conforme exigido por lei.
Peguei uma das pastas. Dentro estava a prova irrefutável. Eu, Rachel Turner, possuía 40% da Mitchell & Associates. David Mitchell possuía 45%. Os outros 15% estavam divididos entre 3 investidores minoritários. Como você acha que eles vão reagir? Perguntei. James ajeitou os óculos, um gesto característico quando estava pensando cuidadosamente. Jennifer ficará em choque. Ela construiu sua acusação inteira baseada na premissa de que você é uma funcionária subordinada envolvida romanticamente com o superior. Descobrir que você é, na verdade, coproprietária vai destruir completamente essa narrativa. E os outros? Robert Chen provavelmente sentirá raiva. Ele sempre se viu como próximo na linha de sucessão para CEO. Descobrir que uma analista júnior é, na verdade, sua superior hierárquica vai ser um golpe no ego dele. Patricia Williams? Patricia é mais pragmática. Ela imediatamente começará a calcular como isso afeta a sua posição e como ela pode se alinhar com o novo poder estabelecido. Acenei. Tudo fazia sentido. Às 9h30, os primeiros executivos começaram a chegar. Jennifer Matthews foi a primeira, entrando com sua postura sempre rígida, sua pasta de couro executiva sobre o braço. Ela me viu e franziu a testa. Rachel, não sabia que você estaria nesta reunião. Bom dia, Jennifer. Ela pareceu prestes a dizer algo mais, mas James interveio educadamente. Senhorita Matthews, por favor, tome assento. Tudo será explicado em breve. Robert Chen chegou em seguida, um homem asiático de 48 anos, sempre impecavelmente vestido, sempre com aquela expressão de superioridade mal disfarçada. Ele me olhou com algo entre confusão e desprezo. O que ela está fazendo aqui? Ele perguntou diretamente para James, como se eu não estivesse na sala. Sr. Chen, por favor, sente-se. A reunião começará em breve. Patricia Williams entrou logo depois, uma mulher de 42 anos, londra, sempre com aquele sorriso profissional que nunca chegava aos olhos. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça, mas evitou contato visual direto. Um por um, os outros diretores foram chegando. Michael Foster, diretor de tecnologia, Lisa Anderson, diretora de marketing, Thomas Green, diretor financeiro. Cada um com a mesma expressão de confusão ao me ver ali. Às 9h50, os 3 investidores minoritários chegaram juntos. Eram homens mais velhos, todos na faixa dos 60 e 70 anos, que haviam investido na empresa décadas atrás e agora apenas compareciam às reuniões obrigatórias do conselho. Walter Harrison, George Phillips e Harry Morrison. Eles mal me reconheceram. E então, exatamente às 10 horas, David Mitchell entrou na sala. O CEO da Mitchell & Associates comandava a atenção apenas pela sua presença. Todos imediatamente se endireitaram, ajeitaram papéis, prepararam-se para a reunião. Ele cumprimentou cada pessoa brevemente, depois se sentou na cabeceira da mesa. Bom dia a todos. Obrigado por comparecerem com um aviso tão curto. Sei que é incomum convocar uma reunião extraordinária do Conselho, mas temos assuntos críticos a discutir. Jennifer não conseguiu se conter. David, com todo respeito, por que Rachel Turner está presente? Esta é uma reunião executiva e ela é apenas uma consultora associada. Além disso, há questões disciplinares pendentes envolvendo ela que... Senhorita Matthews, James interrompeu firmemente. Vou pedir que guarde suas observações até o momento apropriado. Esta reunião foi convocada especificamente para esclarecer certas questões, inclusive aquelas que você levantou no seu e-mail de ontem. Jennifer ficou vermelha, mas se calou. David abriu a pasta na sua frente. Há 2 anos e meio, tomei uma decisão empresarial significativa. Uma decisão que mantive em confidencialidade por razões estratégicas, mas que agora precisa ser tornada pública. A sala ficou completamente em silêncio. Todas as atenções estavam nele. Como todos sabem, fundei esta empresa com meu pai há 40 anos. Quando ele faleceu, herdei a maioria das ações. Por décadas, mantive 85% da propriedade, com os outros 15% divididos entre Walter, George e Henry.
Os 3 investidores acenaram confirmando. Mas há 2 anos, minha situação mudou. Por razões pessoais de saúde que não preciso detalhar aqui, decidi que era necessário preparar um plano de sucessão. Não apenas nomear um CEO sucessor, mas trazer alguém que pudesse verdadeiramente ser minha parceira na liderança da empresa. Jennifer se inclinou para frente, claramente tentando entender onde aquilo ia dar. Após extensa avaliação, identifiquei essa pessoa. Alguém com visão estratégica excepcional, capacidade analítica superior e dedicação genuína ao futuro desta empresa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Há 2 anos, estruturei um acordo de transferência de ações. Através desse acordo, vendi 40% da Mitchell & Associates para uma nova sócia. Robert Chen franziu a testa. Quem? David sorriu levemente. Rachel Turner. A sala explodiu. Não literalmente, claro, mas o choque foi palpável. Jennifer ficou branca como papel. Robert se levantou da cadeira, depois se sentou novamente, claramente sem saber como reagir. Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Isso é ridículo! Jennifer finalmente conseguiu dizer. Ela é uma analista júnior. Como pode ter comprado 40% da empresa? James abriu sua pasta calmamente. Senhorita Matthews, tenho aqui todos os documentos legais comprovando a transação. Contrato de compra e venda de ações, devidamente registrado e autenticado, transferência oficial de propriedade, documentos atualizados de constituição da empresa. Tudo foi feito conforme a lei exige. Ele passou cópias para todos na mesa. Conforme podem ver, há 2 anos, Rachel Turner adquiriu 40% das ações da Mitchell & Associates através de um acordo estruturado de pagamento. A transação foi mantida em confidencialidade por motivos estratégicos, mas agora, devido às circunstâncias recentes, precisa ser tornada pública. Eu observava cada rosto ao redor da mesa. Jennifer parecia prestes a desmaiar. Robert estava folheando os documentos freneticamente, como se procurasse uma brecha, algum erro que provasse que aquilo era falso. Patrícia me olhava com uma expressão completamente nova, não mais condescendência, mas cautela calculista. Isso significa, David continuou calmamente, que Rachel Turner não é e nunca foi apenas uma consultora associada. Ela é a 2ª maior acionista desta empresa. Ela tem sido minha parceira estratégica nos últimos 2 anos e, eventualmente, quando eu decidir me aposentar, ela assumirá como CEO. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E naquele silêncio eu entendi algo profundo. Poder não é algo que você pede, é algo que você conquista, documenta e revela no momento exato em que ele causará o máximo impacto. E esse momento havia chegado. Jennifer foi a primeira a recuperar a voz, embora ela tremesse visivelmente. Isso não pode ser legal. Deve haver alguma irregularidade. Uma funcionária júnior não pode simplesmente comprar 40% de uma empresa? James ajustou os óculos, sua expressão permanecendo perfeitamente profissional. Senhorita Matthews, asseguro-lhe que cada aspecto desta transação foi conduzido com absoluta conformidade legal. A senhorita Turner não era uma funcionária júnior quando adquiriu as ações. Ela foi identificada como investidora qualificada e parceira estratégica. Todos os registros estão em ordem, auditados por firma independente e registrados apropriadamente. Robert Chen bateu a mão na mesa, fazendo várias canetas pularem. Isso é absurdo! 2 anos? Vocês mantiveram isso em segredo por 2 anos? Enquanto isso, todos nós trabalhando aqui, achando que ela era apenas mais uma funcionária? Exatamente. E durante esses 2 anos, Rachel provou seu valor repetidas vezes. Ela desenvolveu estratégias que aumentaram nossa lucratividade em 23%. Ela identificou 3 novos mercados que agora representam 18% da nossa receita. Ela reestruturou nosso modelo de precificação, aumentando nossas margens sem perder nenhum cliente. Mas ela teve acesso privilegiado. Patrícia Williams finalmente encontrou sua voz.
Claro que ela conseguiu esses resultados. Você lhe deu informações que nenhum de nós tinha. Olhei diretamente para Patrícia pela primeira vez. Na verdade, senhorita Williams, cada uma dessas estratégias foi desenvolvida antes de eu me tornar acionista. Meu primeiro relatório sobre otimização de portfólio foi escrito quando eu tinha apenas 3 meses de empresa. Minha análise de novos mercados foi apresentada 6 meses depois de minha contratação. O modelo de precificação foi proposto 2 meses antes da transação de ações sequer ser discutida. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, mais firme, porque pela primeira vez em 2 anos eu não estava me defendendo como empregada. Eu estava estabelecendo fatos como proprietária. Querem saber a verdade? Eu trabalhava 14 horas por dia enquanto vocês saíam às 5 da tarde. Eu analisava relatórios nos fins de semana enquanto vocês estavam nos seus brunches. Eu estudava cada detalhe desta empresa enquanto vocês faziam o mínimo necessário para manter suas posições. Jennifer ficou vermelho escura. Como você ousa nos falar assim? Você não tem direito? Tenho todo o direito. Porque enquanto vocês passaram os últimos 2 anos especulando sobre minha vida pessoal, criando teorias sobre com quem eu estava dormindo, eu estava literalmente construindo o futuro desta empresa. E ontem, Jennifer, você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Peguei meu próprio tablet e projetei o e-mail dela na tela grande da sala de reuniões. Comportamentos inadequados envolvendo relacionamentos pessoais, situações comprometedoras, tratamento preferencial inexplicável. Você me acusou publicamente para 24 pessoas de que eu estava tendo um afeto com o CEO para conseguir promoções. Eu não disse explicitamente isso. Jennifer tentou se defender. Não precisava. A insinuação estava perfeitamente clara. E agora, todas aquelas 24 pessoas acreditam que meu sucesso profissional é resultado de favores sexuais, não de competência. Walter Harrison, um dos investidores minoritários, limpou a garganta. Ele havia permanecido silencioso até então, apenas observando. Senhorita Turner, entendo sua indignação, mas preciso perguntar, por que manter isso em segredo por tanto tempo? Por que não anunciar sua posição como acionista desde o início? Era uma pergunta justa, vinda de alguém que realmente queria entender. Sr. Harrison, imagine se tivéssemos anunciado há 2 anos que uma analista júnior de 27 anos havia comprado 40% da empresa. Qual teria sido a reação? Ele pensou por um momento. Ceticismo, desconfiança, questionamento sobre como você conseguiu o capital, sobre suas qualificações, sobre as verdadeiras razões por trás da transação. Exatamente. Eu teria sido vista como uma intrusa que comprou seu caminho para o topo, não como alguém que conquistou sua posição. David e eu concordamos que eu precisava provar meu valor primeiro, demonstrar através de resultados concretos que merecia estar aqui. E você fez isso. George Phillips, outro investidor, concordou. Li os relatórios trimestrais. Os números melhoraram significativamente nos últimos 2 anos. Mas isso não justifica a enganação. Robert explodiu novamente. Nós merecíamos saber. Eu sou diretor de operações há 8 anos. 8 anos. E você chega aqui, compra 40% da empresa em segredo e espera que aceitemos isso? Sr. Chen, David interveio, seu tom ganhando uma borda de aço. Sua posição como diretor de operações nunca esteve em risco. Suas responsabilidades não mudaram. A única coisa que mudou é que agora você sabe quem realmente toma as decisões estratégicas finais nesta empresa. E quanto aos outros funcionários? Lisa Anderson, diretora de marketing, perguntou. Eles também merecem saber, não podemos simplesmente... Os funcionários serão informados apropriadamente, James interrompeu. Um comunicado oficial será enviado hoje à tarde, esclarecendo a estrutura acionária da empresa e desmentindo categoricamente as acusações difamatórias feitas ontem. Jennifer empalideceu visivelmente ao ouvir a palavra difamatórias. Espere, você está dizendo que vão processar? David, eu estava apenas tentando proteger os interesses da empresa. As evidências pareciam... Que evidências? Perguntei friamente.
Reuniões privadas entre a segunda maior acionista e o CEO. Jantares de negócios entre parceiros estratégicos. Viagens para encontrar clientes importantes. Cada uma dessas evidências tem uma explicação perfeitamente legítima que você nunca se deu ao trabalho de investigar. Mas você admite que esconderam a verdade. Mantivemos confidencialidade estratégica, o que é completamente legal e, francamente, prudente. Você, por outro lado, fez acusações públicas de conduta sexual inadequada sem uma única prova concreta. Existe uma diferença significativa entre confidencialidade empresarial e difamação. Thomas Green, o diretor financeiro, havia permanecido em silêncio até então, mas agora se inclinava sobre os documentos, estudando os números. Estes registros financeiros mostram que a Sra. Turner pagou o valor justo de mercado pelas ações. Não foi um presente, não foi um acordo preferencial, foi uma transação comercial legítima. Obrigada, Sr. Green. Gastei todas as minhas economias como entrada e estruturei um plano de pagamento de 5 anos que sacrificou qualquer luxo na minha vida pessoal. Cada dólar que eu ganhei foi para pagar essas ações. Henry Morrison, o terceiro investidor minoritário, balançou a cabeça lentamente. Então deixem-me entender. Durante 2 anos, enquanto esta jovem trabalhava incansavelmente, fazia sacrifícios pessoais significativos e gerava resultados mensuráveis para esta empresa, vocês estavam o quê? Fofocando? Criando teorias de conspiração romântica? O silêncio constrangido que se seguiu foi resposta suficiente. Francamente, Henry continuou, isso reflete muito pior em vocês do que em qualquer outra pessoa nesta sala. Patricia Williams engoliu em seco, claramente percebendo que precisava mudar sua abordagem. Rachel, eu entendo que devemos ter parecido injustos, mas você precisa ver do nosso ponto de vista. Do nada, uma nova funcionária começa a ter acesso privilegiado ao CEO. É natural que surjam questionamentos. Natural? Repeti. É natural assumir que uma mulher só pode ter sucesso através de favores sexuais? Porque é exatamente isso que vocês assumiram. Se eu fosse um homem de 27 anos produzindo os mesmos resultados, vocês teriam chamado isso de ambição e talento. Mas porque sou mulher, só pode ser porque eu estou dormindo com o chefe. Ninguém conseguiu responder a isso. David se levantou, sinalizando que a reunião estava chegando ao fim. Aqui está o que vai acontecer. Hoje à tarde enviaremos um comunicado oficial para toda a empresa, esclarecendo a estrutura acionária da empresa e desmentindo explicitamente as acusações feitas ontem. Senhorita Matthews, você será colocada em licença administrativa enquanto avaliamos possíveis violações das nossas políticas de conduta profissional. David, você não pode. Posso e vou. Você cometeu difamação séria contra um membro do conselho acionário desta empresa. Isso terá consequências. Ele olhou para os outros diretores. Quanto ao resto de vocês, sugiro que usem as próximas semanas para refletirem sobre como trataram uma colega baseados em suposições infundadas. Rachel é agora oficialmente minha parceira na liderança desta empresa. Ela terá autoridade sobre decisões estratégicas, participará de todas as reuniões executivas e, eventualmente, assumirá como CEO. Sugiro que se acostumem com essa realidade. A reunião terminou em um silêncio atontado. Um por um os diretores saíram da sala, alguns evitando meu olhar, outros me encarando com expressões que variavam de choque a raiva mal disfarçada. Quando a sala finalmente se vaziou, ficaram apenas David, James e eu. Como você está se sentindo? David perguntou. Respirei fundo, processando tudo o que acabava de acontecer. Honestamente, aliviada, cansada, mas principalmente aliviada. Você fez bem, James disse, guardando seus documentos. Manteve a calma, apresentou os fatos, não se deixou provocar emocionalmente. O que acontece agora? Perguntei. David sorriu, mas era um sorriso cansado. Agora começamos a limpar a bagunça. Alguns vão se adaptar à nova realidade, outros não vão conseguir. E você, Rachel, vai descobrir quem realmente vale a pena manter nesta empresa. Olhei pela janela da sala de reuniões, vendo os funcionários nos andares abaixo, trabalhando, alheios ao terremoto que acabara de acontecer nos níveis superiores. Mas logo todos saberiam. E quando soubessem, tudo mudaria.
A vingança não fora gritar ou humilhar ninguém. A vingança foi simplesmente revelar a verdade e deixar que essa verdade destruísse cada suposição falsa que haviam construído sobre mim. O comunicado oficial foi enviado às 14h32. Eu estava no meu escritório, não mais a estação de trabalho aberta que ocupava como consultora, mas o escritório executivo que havia permanecido em reforma nos últimos 6 meses enquanto era preparado para mim, quando vi o e-mail ser disparado para toda a empresa. Assunto: esclarecimento oficial sobre a estrutura acionária da Mitchell & Associates. O texto era direto, sem rodeios, escrito por James com sua precisão legal característica. Prezados colaboradores, a administração da Mitchell & Associates vê-se na necessidade de esclarecer oficialmente a estrutura acionária da empresa e desmentir categoricamente informações imprecisas que circularam recentemente. A senhorita Rachel Turner não é e nunca foi uma analista júnior no sentido tradicional. Há 2 anos, após demonstrar excepcional capacidade estratégica e visão empresarial, ela foi identificada como parceira de negócios qualificada e adquiriu 40% das ações da empresa através de transação comercial legítima, devidamente registrada e auditada. Durante os últimos 2 anos, a senhorita Turner trabalhou em parceria direta com o CEO David Mitchell no desenvolvimento de estratégias que resultaram em crescimento de 23% na lucratividade da empresa e expansão significativa de nosso portfólio de clientes. A confidencialidade desta transação foi mantida por razões estratégicas empresariais, prática comum e legal em reestruturações corporativas. Qualquer especulação sobre a natureza da relação profissional entre a senhorita Rachel Turner e o Sr. Mitchell é não apenas incorreta, mas constitui difamação séria que pode resultar em ações legais. Efetivo imediato, a senhorita Rachel Turner assume oficialmente como diretora de estratégia e co-presidente do Conselho Acionário da Mitchell & Associates. Atenciosamente, James Sullivan, Conselho Legal. Meu telefone explodiu instantaneamente. A primeira ligação foi de Kevin Harris, do marketing. Atendi no 3º toque. Rachel, meu Deus, eu não sabia. Aquelas mensagens que te enviei ontem e eu estava completamente errado. Eu sinto muito. Obrigada, Kevin. Não, sério, eu me sinto péssimo. A gente acreditou em fofocas sem nem te perguntar. Deus, isso é horrível. Sua voz soava genuinamente arrependida, diferente das desculpas que eu sabia que viriam de outros. Kevin, você me conhece há 2 anos, trabalhou comigo em 4 projetos diferentes. Em algum momento, em alguma dessas interações, eu te dei razão para acreditar que eu seria capaz de usar favores sexuais para avançar minha carreira? Silêncio. Não, nunca. Você sempre trabalhou mais duro que qualquer um de nós. Eu acho que é por isso que foi tão fácil acreditar, porque não fazia sentido você subir tão rápido apenas por trabalho duro. Então, quando a teoria do relacionamento apareceu, meio que preencheu as lacunas. Preencheu as lacunas com sexismo, corrigi gentilmente. Porque a alternativa, que uma mulher de 27 anos pudesse simplesmente ser excepcionalmente talentosa, era mais difícil de aceitar do que ela tá dormindo com o chefe. Você tá certa, e eu sinto muito, genuinamente. Desliguei e imediatamente recebi outra chamada, Amanda Foster. Rachel, eu não sei o que dizer, tô mortificada. Aquelas coisas que eu escrevi ontem... Você disse que sempre achou estranho eu ter sido promovida tão rápido, que agora fazia sentido. Eu estava sendo idiota, eu estava sendo invejosa. Você sempre foi melhor que todos nós e eu acho que era mais fácil acreditar que você estava trapaceando do que aceitar que você simplesmente era melhor. Pelo menos ela estava sendo honesta. Amanda, nós almoçávamos juntas toda semana. Você me conhecia. Por que foi tão fácil acreditar no pior? Porque todo mundo estava dizendo. Jennifer parecia tão certa no e-mail e eu
Eu não tive coragem de te defender porque não queria ser a única. Ali estava, a verdade nua e crua. Ela não teve coragem de me defender porque seria socialmente inconveniente. Entendo. Você me odeia? Pensei na pergunta. Ódio era muito intenso para o que eu sentia. Não te odeio, Amanda, mas também não confio mais em você. Às 17 horas, recebi uma mensagem de Robert Shen pedindo uma reunião. Não respondi. Ele havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Não pelo que disse na reunião, mas pela atitude subjacente que revelou. Ele via minha posição como uma ameaça ao ego dele, não como uma parceria empresarial. David apareceu no meu escritório às 18 horas. Como você está? Exausta, cansada de desculpas vazias. Frustrada porque metade dessas pessoas não está realmente arrependida, está apenas com medo das consequências. Ele assentiu, sabendo exatamente o que eu queria dizer. Você vai ter que tomar decisões difíceis nas próximas semanas, sobre quem fica, quem sai, quem pode ser confiável. Jennifer, obviamente, tem que ir. Obviamente. Ela cometeu difamação documentada. James já está preparando os papéis da demissão. Mas e os outros? Pensei cuidadosamente. Robert Shen precisa ir também. Não porque ele me atacou especificamente, mas porque ele vê liderança compartilhada como competição, não colaboração. Isso é tóxico numa estrutura de cogestão. Concordo. Patrícia pode ficar, mas sob vigilância. Ela é pragmática demais para causar problemas ativamente, mas também oportunista demais para ser totalmente confiável. E os outros diretores? Thomas Green é sólido. Ele viu os números, reconheceu os fatos, manteve-se profissional. Lisa Anderson é questionável. Ela seguiu a multidão muito facilmente. Michael Foster ficou neutro, o que pelo menos mostra que ele não é reativo. David se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Rachel, você está prestes a descobrir algo importante sobre poder corporativo. Quando você é vista como subordinada, as pessoas sentem-se livres para julgar você, especular sobre você, desrespeitá-lo. Mas no momento em que elas percebem que você tem poder sobre as carreiras delas, tudo muda. De repente, todos querem ser seus aliados. Eu sei, já estou vendo isso acontecer. A questão é, você vai deixar eles voltarem ou vai fazer uma limpeza completa? Era a pergunta de $1 milhão. Não vou fazer limpeza completa por vingança, disse finalmente, mas vou estabelecer padrões muito claros: competência, profissionalismo, respeito. Quem não conseguir atender esses padrões, sai. Simples assim. Isso vai deixar algumas pessoas irritadas. Deixar pessoas irritadas é parte da liderança, especialmente quando essas pessoas se acostumaram com baixos padrões. Ele sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Você está pronta para isso. Mais pronta do que imaginava. Depois que David saiu, fiquei sozinha no meu escritório pela primeira vez desde a reunião da manhã. Olhei pela janela panorâmica, vendo Boston se transformar de cidade de negócios diurna em cidade noturna iluminada. Meu telefone vibrou. Uma última mensagem, dessa vez de um número que eu não esperava. Jennifer Matthews. Rachel, sei que não tenho direito de pedir nada, mas por favor, me dê a chance de explicar pessoalmente, por favor. Olhei para a mensagem por um longo momento. Parte de mim queria ignorar completamente. Ela havia me humilhado publicamente, destruído minha reputação, feito acusações sérias sem uma única prova concreta. Mas outra parte de mim, a parte que ainda acreditava em dar às pessoas a chance de se explicarem, me fez responder. Amanhã, 9 horas, meu escritório. Se ela queria explicações, eu daria essa oportunidade. Mas isso não significava perdão. E definitivamente não significava que ela manteria o emprego dela.
Jennifer Matthews chegou exatamente às 9 horas. Através da parede de vidro do meu escritório, observei-a atravessar o corredor. Ela estava diferente. Sem o terno executivo impecável de sempre, usava uma blusa simples e calça social. Sem maquiagem elaborada, os olhos vermelhos e inchados revelavam uma noite sem dormir. Ela bateu na porta com hesitação. Entre. Jennifer entrou e ficou parada, incerta se deveria sentar sem convite. Deixei ela lá por alguns segundos, estabelecendo a dinâmica de poder que ela tentou destruir. Sente-se. Ela sentou na beira da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, a postura de quem sabe que está em território hostil. Obrigada por me receber. Não respondi. Só esperei. Jennifer respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Rachel, eu cometi um erro terrível. Um erro que não tenho desculpa para justificar. Eu te acusei publicamente de algo sério sem ter provas concretas, baseada apenas em especulações e aparências. Continue. Eu estava convencida, tão convencida. As reuniões privadas constantes com o David, os jantares, as viagens. Funcionários vinham até mim com preocupações. Diziam que parecia impróprio, que havia algo errado, e eu, como diretora de RH, senti que era minha responsabilidade agir. Sua responsabilidade era investigar apropriadamente antes de fazer acusações públicas. Você poderia ter me chamado para uma conversa privada, poderia ter pedido esclarecimentos ao David, poderia ter consultado o departamento jurídico sobre a melhor forma de proceder. Em vez disso, você escreveu um e-mail para 24 pessoas me acusando de prostituição profissional. Você não usou essas palavras. Não precisava. A insinuação era cristalina. Situações comprometidas, relacionamentos pessoais inadequados, tratamento preferencial inexplicável. Você pintou um quadro muito específico, Jennifer, e agora esse quadro está na cabeça de todo mundo nessa empresa. Ela começou a chorar silenciosamente. Eu sei, eu estraguei tudo, completamente. E o pior é que agora, sabendo a verdade, percebo o quanto eu estava errada, não só sobre os fatos, mas sobre a minha abordagem inteira. Explique? Jennifer limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando você foi contratada, eu a via apenas como uma analista júnior, competente, certamente, mas nada excepcional. Daí você começou a se destacar, rápido demais no meu ponto de vista. E eu acho que me ressenti disso. Por quê? Porque eu trabalhei nessa empresa por 15 anos. 15 anos subindo lentamente, ganhando cada promoção através de anos de trabalho consistente. E daí você aparece, e em 2 anos está em reuniões executivas, ganhando 3 vezes mais que analistas do seu nível, tendo acesso direto ao CEO. Ela fez uma pausa, lutando com as palavras seguintes. Então você me acusou de ser amante do chefe porque meu sucesso fazia você se sentir inadequada? Jennifer encolheu-se com a crueza da afirmação, mas não negou. Quando você coloca assim, parece horrível. É horrível, Jennifer. Você destruiu minha reputação porque estava com inveja do meu progresso. Não foi só inveja, ela tentou explicar. Eu genuinamente acreditava que estava protegendo a empresa. David é o CEO. Se ele estivesse tendo um caso com uma funcionária e dando a ela tratamento preferencial, isso seria um problema sério de governança corporativa. Seria meu trabalho intervir. Mas você não tinha provas. Você tinha especulações baseadas em aparências superficiais. Eu sei disso agora, mas na época parecia tão óbvio. Os sinais todos estavam lá, ou pelo menos era o que eu pensava. Inclinei-me para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Jennifer, vou te fazer uma pergunta e quero que você seja completamente honesta. Se eu fosse um homem de 27 anos, tendo as mesmas reuniões privadas com David, fazendo as mesmas viagens, recebendo as mesmas promoções, você teria assumido que eu estava dormindo com ele? Ela ficou em silêncio. Um silêncio longo e revelador. Provavelmente não, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Por quê? Porque eu teria assumido que era a mentoria, ou reconhecimento de talento, ou preparação de sucessão,
Exatamente. Você teria chamado isso de networking estratégico, de desenvolvimento de carreira, de investimento em talentos promissores. Mas porque sou mulher, a única explicação possível era sexo. Jennifer fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você tá certa. Deus, você tá completamente certa. E eu odeio isso. Odeio que você tá certa. Porque isso significa que eu não sou só incompetente, sou sexista. Mesmo sendo mulher, mesmo tendo lutado contra isso na minha própria carreira, eu perpetuei exatamente o tipo de pensamento que me prejudicou. Pela primeira vez desde que ela entrou, senti algo além de raiva. Não perdão, mas reconhecimento de que ela estava finalmente entendendo a profundidade do seu erro. O que você quer de mim, Jennifer? Eu não sei se tenho o direito de querer alguma coisa, mas eu queria que você soubesse que entendo o que eu fiz, entendo a gravidade, e se houver qualquer forma de consertar isso, farei. Consertar como? Você não pode apagar o e-mail, não pode desfazer 24 pessoas lendo aquelas acusações, não pode reconstruir minha reputação com um pedido de desculpas. Eu sei, mas eu posso enviar um e-mail de retratação. Posso admitir publicamente que estava errada, que minhas acusações eram infundadas, que você é uma profissional excepcional que merece cada conquista. Você faria isso? Farei hoje mesmo, se você permitir. Estudei seu rosto. Ela parecia genuinamente arrependida, mas arrependimento não desfaz dano. Jennifer, vou te fazer uma pergunta. Mesmo que você envie a retratação, você entende que não pode continuar como diretora de RH? Ela assentiu lentamente. Eu entendo. Um diretor de RH que faz acusações públicas infundadas contra funcionários é uma responsabilidade legal enorme, eu sei disso. Então você sabe que vai ser demitida. Eu sei, e eu aceito. É a consequência apropriada para o que eu fiz. Sua aceitação me surpreendeu. Eu esperava mais resistência, mais tentativas de negociar ou justificar. Por que você está aceitando isso tão facilmente? Porque passei a noite inteira pensando no que fiz. Falei com o meu marido, com minha irmã, até com a minha terapeuta em uma sessão de emergência. Todas me disseram a mesma coisa. O que eu fiz foi indefensável. Não importa as minhas intenções, o impacto foi destrutivo. E as consequências são justificadas. Ela limpou o rosto novamente. Rachel, posso te contar algo? Quando eu comecei nessa empresa há 15 anos, um diretor masculino fez exatamente o que fez com você. Ele espalhou rumores de que eu estava tendo um caso com o meu supervisor para explicar minha primeira promoção. Levei 3 anos para limpar minha reputação. 3 anos de trabalho dobrado, de provar meu valor constantemente, de ouvir sussurros pelos corredores. Ela olhou diretamente para mim pela primeira vez. E hoje eu fiz com você exatamente o que foi feito comigo, só que pior, porque coloquei por escrito, documentei a difamação. Não posso nem dizer que foi no calor do momento ou fofoca de corredor. Foi uma acusação formal e deliberada. Por que você fez isso então, se você sabe como dói? Porque eu me convenci que era diferente. Que no meu caso não havia fundamento, mas no seu caso os sinais eram reais. Que eu estava protegendo a empresa, não destruindo uma carreira. Arranjei todas as justificativas mentais necessárias para fazer exatamente o que jurei nunca fazer. Recostei-me na cadeira, processando tudo o que ela tinha dito. Jennifer, vou te dizer a verdade. O seu pedido de desculpas é o mais genuíno que eu recebi. Você entende não só que estava errada, mas por que está errada. Isso é raro. Mas não muda nada. Não muda o suficiente. Você pode enviar a retratação pública. Isso vai ajudar a limpar minha reputação, mas você não pode continuar como diretora de RH. A confiança foi quebrada de forma irreparável. Eu entendo. Quando você quer minha demissão? James já preparou os papéis. Você terá um pacote de desligamento generoso, não porque você merece, mas porque queremos encerrar isso da forma mais profissional possível. Jennifer se levantou, estendendo a mão. Obrigada por me ouvir. Eu não merecia sua consideração, mas agradeço mesmo assim. Apertei sua mão brevemente. Jennifer, uma última coisa. Use isso como lição. Se você conseguir outra posição de RH em algum lugar, lembre-se desse momento.
Lembre-se de como é fácil assumir o pior sobre mulheres bem-sucedidas. E seja melhor. Serei, prometo. Depois que ela saiu, fiquei sozinha no escritório sentindo uma mista estranha de satisfação e melancolia. Satisfação porque Jennifer finalmente entendeu a magnitude do seu erro. Melancolia porque uma carreira de 15 anos estava terminando por causa de um e-mail. Mas consequências importam, especialmente quando você está em posição de poder sobre as carreiras de outras pessoas. Meu telefone tocou. Era David. Como foi? Surpreendentemente produtivo. Ela vai enviar uma retratação pública e aceita a demissão sem contestação. Bom, isso é o melhor desfecho possível. David, posso te perguntar algo? Claro. Você já imaginou que isso aconteceria? Quando decidiu me fazer sócia, você previu que as pessoas assumiriam o pior? Houve uma pausa longa. Honestamente, sim. Eu sabia que haveria especulações, mas achei que poderíamos gerenciar isso através de resultados, que eventualmente seus sucessos falariam por si. Mas não falaram. Não, porque algumas pessoas sempre escolherão a explicação mais escandalosa, não importa quantas evidências contrárias existam. Você se arrepende de ter me escolhido? Nunca, nem por um segundo. Rachel, você é a melhor decisão empresarial que tomei em 20 anos. O resto é apenas ruído que teremos que gerenciar. Desliguei sentindo-me mais forte do que havia me sentido em dias. Jennifer estava certa sobre uma coisa. Consequências eram necessárias. E agora, finalmente, as pessoas certas estavam enfrentando as consequências certas. 3 meses se passaram desde aquela manhã de quarta-feira que mudou tudo. O e-mail de retratação de Jennifer havia sido enviado no mesmo dia da nossa conversa. Curto, direto, assumindo total responsabilidade pelas acusações infundadas. Não tentou se justificar, não pediu compreensão, apenas admitiu o erro publicamente e pediu desculpas formalmente. Ajudou. Não apagou o dano, mas ajudou. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças. Robert Shen foi dispensado 2 semanas após a revelação, após ficar claro que ele não conseguia aceitar a nova estrutura de poder. Patricia Williams permaneceu, mas agora operava com cautela profissional calculada. Não exatamente aliada, mas também não inimiga. Thomas Green tornou-se meu braço direito financeiro, provando ser tão sólido quanto eu havia avaliado. Juntos, reestruturamos o departamento financeiro inteiro, trazendo novos talentos e implementando sistemas que eu havia planejado por meses. Mas a mudança mais significativa não foi nas demissões ou contratações, foi na cultura. Sentada agora no meu escritório executivo, não mais escondendo quem eu era, não mais fingindo ser menos do que era, olhei pela janela para a cidade de Boston brilhando sobre o sol de outono. Meu telefone tocou. Era Amanda Foster. Nos 3 meses desde a revelação, Amanda havia tentado reconstruir nossa amizade várias vezes. Encontros para café, mensagens pedindo para conversarmos, tentativas de explicar melhor suas ações. Eu havia mantido distância profissional educada, mas nada mais. Dessa vez atendi. Rachel, obrigada por atender. Eu sei que não tenho merecido sua atenção. O que você precisa, Amanda? Na verdade, eu não preciso de nada. Eu queria te contar algo. Ontem, ouvi 2 analistas novos conversando sobre uma das consultoras sênior, dizendo que ela provavelmente estava tendo um cara com um dos diretores porque foi promovida rápido demais. O meu estômago apertou. De novo. Sempre de novo. E o que você fez? Eu os parei imediatamente. Disse que esse tipo de especulação não apenas era inapropriado, mas poderia destruir a carreira de alguém inocente. Contei a eles, sem nomear você especificamente, sobre como acusações infundadas podem devastar uma pessoa, e sugeri que, se eles tinham preocupações legítimas, deveriam reportar através dos canais apropriados, não ficar especulando. Fiquei em silêncio, processando. Rachel,
Eu sei que isso não conserta o que eu fiz com você, mas queria que você soubesse que aprendi, de verdade, e tô tentando garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Obrigada por me contar, disse eu finalmente, e obrigada por intervir. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu ainda espero que algum dia possamos voltar a ser amigas, mas entendo se isso nunca acontecer. Depois que desliguei, percebi algo importante. Mudança real não acontece através de punição, mas sim através de pessoas entendendo genuinamente por que estavam erradas e escolhendo fazer diferente. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Era David. Você tem alguns minutos? Há algo que preciso discutir. Ele entrou e sentou-se, sua expressão séria. Meu médico me deu uma atualização hoje. O tratamento não está funcionando tão bem quanto esperávamos. Eles estimam que tenho talvez 2 anos, no máximo 3, antes de ter que me afastar completamente. Meu coração afundou. Eu sabia que esse dia viria, mas ainda assim... David, eu sinto muito. Não sinta. Tive uma vida boa, uma carreira excepcional, e consegui fazer a única coisa que realmente importava: garantir que esta empresa continuará depois de mim. Ele me olhou diretamente. Rachel, em 6 meses, anunciaremos oficialmente a transição. Você assumirá como CEO e eu me tornarei presidente do conselho apenas. Isso te dá tempo para se estabelecer completamente na liderança enquanto eu ainda tenho capacidade de apoiar. Estou pronta. E dessa vez não era bravata, era certeza. Eu sei que está. Você sempre esteve. Naquela tarde, convoquei uma reunião geral. Todos os funcionários, todos os departamentos. Pela primeira vez desde a revelação, eu falaria diretamente para toda a empresa. O auditório estava lotado. 200 pessoas me observando com expressões variadas. Curiosidade, respeito, cautela, alguns ainda com desconforto visível. Subi ao palco e ajustei o microfone. Bom dia. Para aqueles que ainda não me conhecem formalmente, sou Rachel Turner, diretora de estratégia e co-presidente do Conselho Acionário da Mitchell & Associates. Alguns se mexeram desconfortavelmente. O elefante na sala estava prestes a ser abordado. Há 3 meses, aconteceu algo nesta empresa que não podemos ignorar. Acusações sérias foram feitas contra mim, baseadas não em evidências, mas em especulações sobre a minha vida pessoal. Essas acusações foram desmentidas quando a verdade foi revelada, mas o dano já tinha sido feito. Fiz uma pausa, olhando para o público. Não estou aqui para revirar o passado ou apontar dedos. Estou aqui para falar do futuro, porque o que aconteceu comigo não foi um incidente isolado, foi um sintoma de uma cultura que precisa mudar. Podia sentir a atenção de todos focada em cada palavra. Quando uma funcionária jovem tem sucesso, por que a nossa primeira suposição é que há algo impropriado? Quando uma mulher é promovida rápido demais, por que questionamos seu mérito antes de reconhecer seu talento? Por que é mais fácil acreditar em escândalo do que em competência? Kevin Harris, sentado na 3ª fileira, abaixou a cabeça. Hoje estou implementando mudanças fundamentais. Primeiro, criamos um programa de treinamento obrigatório sobre viés inconsciente para todos os níveis gerenciais. Não porque vocês são pessoas ruins, mas porque todos nós, eu incluída, carregamos preconceitos que nem percebemos. Acenos de concordância pelo auditório. Segundo, estabelecemos canais de comunicação claros e confidenciais para preocupações legítimas sobre conduta profissional, mas também políticas rigorosas contra a especulação e fofoca maliciosa. A diferença entre preocupação legítima e difamação precisa ser cristalina. Terceiro, e mais importante, cultura de meritocracia real, não apenas no papel, mas na prática. Quando alguém se destaca, celebramos isso. Quando alguém é promovido, assumimos que mereceu. E se tivermos dúvidas,
investigamos apropriadamente, não através de fofoca, mas através de processos profissionais. Respirei fundo. Eu poderia estar ressentida. Poderia ter limpado esta empresa de todos que participaram das especulações sobre mim. Mas isso não construiria nada. Então, em vez disso, escolho acreditar que a maioria de vocês é capaz de aprender e crescer. Olhei especificamente para Amanda, que tinha lágrimas nos olhos. Todos nós cometemos erros. Todos nós julgamos precipitadamente às vezes. A questão não é ser perfeito, é reconhecer quando erramos, assumir responsabilidade e fazer diferente na próxima vez. A Mitchell & Associates será um lugar onde talento é reconhecido independentemente de gênero, idade ou qualquer outro fator irrelevante. Será um lugar onde mulheres podem ter sucesso sem suas vidas pessoais serem escrutinadas. Será um lugar onde competência importa mais que especulação. Terminei forte. Ou será um lugar onde vocês não trabalharão mais. A escolha é de cada um de vocês. O auditório ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, aplausos. Começando devagar, depois crescendo. Não todos. Alguns permaneceram sentados com braços cruzados. Mas a maioria. Depois da reunião, enquanto eu voltava para o meu escritório, várias pessoas me pararam no corredor. Não para se desculpar novamente, mas para dizer coisas diferentes. "Tô animada para trabalhar sob sua liderança", disse Lisa Anderson. "Aquilo que você disse sobre meritocracia real é exatamente o que precisávamos ouvir", comentou Michael Foster. "Minha filha tem 22 anos e acabou de entrar no mercado de trabalho", um analista sênior que mal conhecia me disse. "Obrigado por tornar esse lugar mais seguro para ela." No final do dia, sozinha no escritório novamente, abri meu notebook e comecei a escrever um e-mail, não para a empresa, mas para mim mesma. Um registro do que havia aprendido. Querida Rachel do futuro, se você está lendo isso, provavelmente está enfrentando outro desafio, outro momento onde precisa escolher entre se proteger ou se expor. Então, deixa-me lembrar do que aprendemos. Poder verdadeiro não vem de esconder quem você é. Vem de ser tão boa no que faz que ninguém pode questionar seu lugar. Generosidade não significa aceitar desrespeito. Significa dar às pessoas chances de crescer, mas também estabelecer consequências claras quando elas escolhem não crescer. Perdão não significa esquecer. Significa liberar a raiva que te consome, mas manter a sabedoria que te protege. E vingança? Vingança verdadeira não é destruir quem te machucou. É construir algo tão bom, tão sólido, tão inquestionável, que a existência desse sucesso por si só destrói todas as mentiras contadas sobre você. Você sobreviveu a ser chamada de amante do chefe por 2 anos. Sobreviveu a ser acusada publicamente. Sobreviveu ao momento onde teve que provar seu valor mesmo já tendo 40% da empresa. E não apenas sobreviveu, mas transformou isso em mudança real. Continue sendo essa pessoa. Salvei o e-mail nos meus arquivos pessoais e desliguei o computador. Lá fora, Boston brilhava nas luzes da noite. Em algum lugar nesta cidade, Jennifer Matthews estava reconstruindo sua vida depois do erro que custou a carreira. Robert Shane estava aprendendo que ego não substitui competência. E 24 pessoas que me julgaram estavam estéril, pensando 2 vezes antes de fazer o mesmo com outra pessoa. Quanto a mim, eu era exatamente quem sempre fui. Rachel Turner, 29 anos, proprietária de 40% de uma empresa de $50 milhões, futura CEO e sobrevivente de uma campanha de difamação que tentou reduzir meu sucesso a favores sexuais. A diferença era que agora todo mundo sabia. E aqueles que importavam, respeitavam. E aqueles que não respeitavam, bem, eles não importavam mais.
Peguei minha bolsa, apaguei as luzes e saí do escritório. Não como a analista júnior que entrou nesse prédio há 2 anos e meio atrás, envergonhada e insegura, mas como a coproprietária que eu sempre fui, finalmente livre para ser vista pelo que realmente era. Às vezes, a melhor vingança não é destruir seus inimigos. É simplesmente continuar existindo, brilhantemente, indiscutivelmente, inacreditavelmente bem-sucedida. E deixar que a sua própria excelência seja a resposta para cada mentira já contada sobre você. Mensagem final. Esta história não é apenas sobre vindicação pessoal. É sobre todas as mulheres que tiveram seu sucesso questionado, suas conquistas minimizadas, suas capacidades reduzidas a especulações sobre suas vidas pessoais. É um lembrete de que competência não precisa de explicação, talento não precisa de justificativa, e sucesso baseado em mérito nunca deve ser confundido com sucesso baseado em favores. Para todos que já foram julgados antes de serem conhecidos, para todos que tiveram que provar seu valor 2 vezes mais por serem metade do que foi esperado, continuem. Continuem trabalhando, continuem provando, continuem existindo tão brilhantemente que nenhuma mentira consiga diminuir a luz que vocês são. Porque no final, a verdade sempre prevalece. E aqueles que duvidaram? Bem, eles aprenderão. Ou assistirão de fora enquanto você constrói impérios que eles nunca imaginaram.